E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, depois de 6 anos que a gente se despediu de Beacon Hills, a Paramount Plus deu aos fãs de Teen Wolf a possibilidade de retornar a essa cidade maravilhosa quando lançou o longa Teen Wolf, o filme. E a proposta dessa obra, galera, era dar um final mais satisfatório em relação ao final que foi dado lá na série em 2017. E para isso o povo não economizou. Eles colocaram nos trailers e nos teasers que a gente veria aqueles rostos familiares daqueles personagens que a gente tanto ama, pelo menos de quase todos. Mas claro que quando a gente fala de um filme que vai revisitar uma série ou uma outra obra que já nos deixou há muito tempo, fica aquela pergunta no ar. Será que esse filme ele vai fazer jus à série ou ele vai acabar decepcionando os fãs? Bem, o filme ele foi lançado no dia 27 de janeiro lá no Paramount Plus e se passa 15 anos após os acontecimentos da última temporada de Teen Wolf. E aí nessa nova trama a gente vê que Scott, Lydia e o resto do grupo acabou seguindo suas vidas fora de Beacon Hills. Entretanto, um misterioso homem está disposto a trazer uma ameaça antiga como uma arma de vingança. E aí, claro que não ia dar bom, né? Sendo assim, temos de volta um dos vilões mais aclamados de toda a série, o famoso Nogitsune, que nos foi apresentado lá na terceira temporada da série. E óbvio que com a volta desse vilão, muitas charadas e ilusões elas farão parte da trama. Mas eu acredito que o que mais chamou a atenção dos fãs durante esse período de propaganda do filme tenha sido o retorno da queridíssima Alyson Argent. E aí assim, se você ouviu toda essa sinopse e não entendeu absolutamente nada, das duas uma. Ou você nunca assistiu a série Teen Wolf, ou você assistiu a série há tanto tempo que não tá lembrando de quase nada. E esse ponto de você não ter assistido a série, ou de ter assistido há tanto tempo que não lembra, isso é muito, mas muito importante. Porque o produtor do filme, Jeff Davis, ele deixou claro que essa produção, ela foi voltada única e exclusivamente para os fãs de Teen Wolf. Ou seja, se você nunca viu a série, ou assistiu há tanto tempo que não lembra, esqueça, porque você não vai entender o filme. Tudo bem. E claro que em certo ponto isso faz muito mais sentido do que simplesmente lançar um filme e começar a história toda do zero, ou simplesmente lançar uma obra que vai reintroduzir personagens que foram icônicos na série, o que seria uma perda de tempo. Só que por mais que essa abordagem faça sentido, o roteiro ele mostrou essa falta de cuidado de uma construção de história de uma forma tão descarada, galera, mas tão descarada, que beirou a falta de comprometimento de realmente desenvolver uma história mais elaborada. O que é que eu quero dizer com isso? Que Teen Wolf, o filme, nada mais é do que uma colcha de retalhos que tenta acertar aquilo que desagradou os fãs quando assistiram a série. Entenda, a galera esperou 6 anos até conseguir um filme que fosse lançado com um elenco original. Então, obviamente que as expectativas eram altíssimas. Talvez uma grande bandeira vermelha que mostraria que esse projeto não seria tão incrível assim foi quando foi anunciado que o ator Dylan O'Brien, o nosso amadíssimo e queridíssimo Stiles, não faria parte do filme. E aí você saber que um personagem que é considerado o co-protagonista de toda a história de Teen Wolf não iria fazer parte desse filme, a orelha já fica em pé e a pulga já tá atrás da orelha coçando. Então, talvez isso aí já foi o sinal de que o trabalho não seria tão bom assim. E Davis até tenta dar um ar mais adulto pra história, porque os personagens já estão mais velhos, os atores estão mais velhos, então fica meio complicado de continuar utilizando aquela trama adolescente, onde são usados atores muito velhos para interpretarem adolescentes. Então, como ele percebeu que os atores já estavam mais velhos e o público também que tá assistindo ao filme tá mais velho, porque é o público raiz, os fãs, então ele tentou fugir daquela coisa adolescente e criar uma atmosfera mais adulta. Então, até aí, ponto pra ele. Só que qual é o problema? Por mais que ele tente desenvolver uma coisa mais adulta, com a paleta de cores mais escura e maquiagens mais macabras, de nada adianta ter todo esse trabalho se na hora de desenvolver os fatos, eles acabam caindo naquela mesmice de trama adolescente. E você até pode estar pensando, ah, Iago, essa coisa da trama adolescente é mais pra poder resgatar aquela nostalgia de como a gente se sentia assistindo a série. E pra mim tava tranquilo, se ele quisesse fazer isso, não teria problema. Só que você dá uma roupagem adulta, mas fazer com que seja uma trama adolescente simplesmente não casa. Fica parecendo que são coisas diferentes, que tem alguma coisa faltando, que tem alguma coisa não se encaixa, e isso meio que incomoda. Então a sensação que eu tive assistindo esse filme foi de que Teen Wolf ficou estagnado no tempo, e eu tinha esperança de que esse filme ele viesse justamente para poder mostrar de que aquele universo evoluiu, porque os personagens cresceram, porque os fãs cresceram, então eu esperava que seguisse esse mesmo curso, mas infelizmente não aconteceu. Dessa forma, o filme ele utiliza a muleta de ser apenas uma obra com fanservice, que percebe a sua própria ineficiência e que para essas
coisas elas não fiquem tão evidentes assim, o produtor ele joga nostalgia e mais nostalgia para que a gente seja pego pela emoção. Tudo bem que parte dessa ineficiência se deve ao fato de que a história ela era escrita conforme os atores iam confirmando ou não a presença no longa. E aí, meus queridos, para a trama, a ausência de Styles e Kira se torna gritante, fazendo com que novos personagens acabem sendo jogados na história simplesmente para tapar buraco e não destruir toda a mitologia que a série criou. E por conta dessa tapação toda de buraco, o longa ele passa a subestimar interações e situações que levaram temporadas e mais temporadas para serem construídas e entregues aos fãs. Fora que um dos concertos desse filme seria trazer de volta a maravilhosa Alyson Argent. E galera, isso foi assim o carro-chefe que fez todo mundo ficar muito ansioso para poder assistir esse filme. Só que aí assim, se você quer trazer um personagem de volta, tinha tantas, mas tantas formas de Jeff Davis fazer isso, mas tantas, inúmeras. Ele inclusive fez isso na série algumas vezes. Só que o que foi que ele fez no filme? Ele preferiu a saída sem graça, a saída mais simples, a saída que não causou tanta animação assim e acabou fazendo com que esse retorno não fosse grandioso do jeito que deveria. Inclusive, é tão nítido essa coisa do fanservice pro filme que a presença dos personagens de Jackson e Dylan é exatamente isso, fanservice. Não tem outra serventia, porque eles não têm relevância pra história. Eles estão ali pra poder fazer o quê? Aquecer nosso coração, a gente dizer, oh, esses personagens estão aqui, que saudade. E isso, porque se você tirar os dois da história, o filme ele segue normalmente. E claro que para além da construção de um roteiro, a gente tem uma coisa muito importante para um filme, que são as atuações. E assim, as atuações elas são exatamente iguais da série. Ou seja, não tem nada de incrível, mas é aquela atuação que os fãs amam e que despertam aquela nostalgia e que nesse ponto aí da atuação, isso foi muito positivo. Entretanto, eu confesso que por mais que as atuações elas tenham sido as mesmas da série, a interação entre os personagens ao longo da trama, ela foi meio morna, ou quase inexistente. A sensação que eu tive, na verdade, foi de que todos estavam meio deslocados ali. E aí eu não tenho como dizer se isso é um problema de atuação de cada um dos atores, ou se é pela falta do personagem Styles, que acabava sendo aquela pessoa que servia como uma cola, sabe? Que unia a galera e fazia com que toda a química entre os personagens existisse e aquela sinergia gostosa acontecesse na tela e que deixava a gente muito, mas muito empolgado. Finalizando com um suspense no ar, que a gente não sabe se é por conta de uma possível continuação de Teen Wolf ou apenas fazendo referência à série Wolfpack, o filme ele se encerra com aquele ar de que houveram mais erros do que acertos e acabou deixando a gente um pouquinho frustrado. Dessa forma, eu e Iago dou 2.5 almofadinhas pro filme, porque eu achei ele muito, mas muito coerente, principalmente pelo fato dele ser uma obra produzido para os fãs e por conta disso acabou não se perdendo em muitas redundâncias. Entretanto, ao tentar reparar possíveis erros de enredo da série, Jeff Davis ele acabou sendo muito displicente com a relevância dos personagens, assim como de toda a complexidade que foi criada para cada um deles ao longo das 6 temporadas. A falta de alguns personagens, galera, evidenciou a dificuldade do roteiro em criar algo realmente interessante, passando a ideia de que a história nada mais foi do que um conjunto de roteiros descartados da série original. Eu confesso que enquanto fã eu fiquei muito feliz de poder rever esses personagens, pelo menos quase todos, né? Mas fiquei muito feliz em rever esses personagens, assim como de sentir a nostalgia que eu sentia quando eu era aquele fã raiz, sabe? Que acompanhava a série, cada episódio sendo lançado de forma semanal. Então essa nostalgia ela foi muito boa. Mas eu sou muito contra o tipo de obra que simplesmente utiliza o fanservice como centro da sua trama. Porque todos os filmes que fazem isso, todos, galera, que fazem esse tipo de coisa, acabam evidenciando um problema grave, mas muito grave de roteiro. E aí faz com que a história acabe sendo vazia. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixa aqui nos comentários, você já assistiu Teen Wolf o filme? Se assistiu, o que foi que achou? Eu quero saber. Então é isso. Valeu!